Olá, vamos direto ao ponto num assunto que é chave para a agilidade do nosso corpo de bombeiros, a contratação direta. A grande questão é como a gente consegue ser rápido e eficiente nas nossas operações, mas sem nunca abrir mão da total responsabilidade. É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos hoje. Para a gente entender isso bem, preparei um roteiro bem direto. Primeiro, a gente vai firmar qual é a regra principal. Depois, um ponto fundamental: o peso da nossa responsabilidade em cada decisão. Na sequência, vamos mergulhar nas duas grandes exceções, a inexigibilidade e a dispensa. E, o mais importante, vamos montar um passo a passo, um guia, para nunca mais ter dúvida na hora de decidir. E claro, no final, um teste rápido para a gente ver se o conhecimento ficou afiado. Vamos começar? Ok, vamos lá. O ponto de partida de tudo na administração pública é sempre, sempre o mesmo. A licitação é a regra, é o nosso processo padrão, aquele que garante que todo mundo possa competir de forma igual e que o CBMGO consiga sempre a melhor proposta. Mas, e aqui é que está o pulo do gato? A própria Constituição já nos diz que existem exceções. É esse trechinho, ressalvados os casos especificados na legislação, que abre a porta para o que a gente vai conversar hoje. Essas são as nossas ferramentas para ter agilidade quando o caminho normal, o da licitação, simplesmente não atende à necessidade do momento. Agora, um assunto muito sério. Por que a gente bate tanto na tecla da responsabilidade? Porque optar por não licitar, pessoal, não é só uma decisão burocrática. É um ato que carrega um peso enorme, uma responsabilidade gigante, tanto para quem assina quanto para a nossa instituição como um todo. E olha, isso aqui não é brincadeira. A nova lei de licitações é cristalina. Se uma decisão errada causa prejuízo financeiro ao Estado, a responsabilidade é solidária. Sabe o que isso significa? Que o agente público e a empresa contratada respondem juntos pelo problema. Por isso, cada passo, cada justificativa tem que ser absolutamente impecável e bem fundamentada. Bom, vamos entrar na nossa primeira grande exceção, a inexigibilidade. A palavra que vocês precisam guardar aqui é impossível. A gente está falando de cenários em que, por mais que a gente queira, a competição simplesmente não tem como acontecer. Então, o ponto central é esse: a gente não está escolhendo não licitar. A gente está constatando que é impossível fazer uma licitação. A lei até nos dá alguns exemplos, mas ela não fecha a porta para outras situações. Por isso dizemos que a lista, o rol, é exemplificativo. Esse quadro aqui é fundamental para a gente não cair em cilada. Vamos comparar o que é certo com o que é totalmente errado. Olha só, na esquerda, o caso legal, um software patenteado. A justificativa para contratar direto é técnica, é porque ele é único, não tem concorrente. A competição é inviável. Isso é permitido pela lei. Agora, olha o perigo, na direita. A justificativa é, porque eu gosto dessa marca, ou é a vontade do gestor. Aqui a competição era possível, mas foi impedida. Isso é ilegal, porque fere a igualdade. A diferença toda está na prova técnica e não na preferência pessoal. E aqui a gente vê mais alguns exemplos que são a cara do CBMGO. Pensa num palestrante famoso para um simpósio nosso. A escolha dele é pessoal, não tem como fazer uma disputa. Ou um engenheiro super especialista para uma perícia complexa. O conhecimento dele é singular. Ou até mesmo um imóvel específico, com aquela localização e aquela estrutura que são perfeitas para uma unidade nossa. Em todos esses casos, a lógica é a mesma. A competição é inviável. Certo. Agora vamos para a nossa segunda grande exceção. Se na inexigibilidade a competição era impossível, aqui na dispensa a história é outra. A competição até é possível, mas a própria lei nos dá um atalho, uma permissão para contratar direto por uma questão de oportunidade ou conveniência. A grande virada de chave é essa. Aqui, a lei nos dá uma lista fechada, taxativa, das situações em que licitar seria, digamos, um exagero ou até atrapalharia. A gente não pode inventar um motivo novo para dispensar, tá? Tem que estar escrito lá no artigo 75. E um dos casos mais usados no dia a dia é a dispensa por baixo valor. O gráfico mostra os limites atuais. Para obras e manutenção de viaturas, a gente está falando de um valor que beira os R$ 131 mil. Já para outros serviços e compras, o teto fica ali perto dos 65 mil. Essa é a ferramenta para aquelas compras menores, mais rotineiras. E aqui um alerta piscando em vermelho. Esse limite de valor não é por cada comprinha, viu? Ele considera a demanda total do ano para aquele produto ou serviço. Não dá para ser esperto e dividir uma compra grande em várias pequenas só para encaixar na dispensa.
O nome disso é fracionamento de despesa e é uma irregularidade grave. Por isso, o planejamento anual é a chave de tudo para usar a despensa do jeito certo. Além do baixo valor, a despensa serve para situações que a gente conhece muito bem. Numa emergência de verdade, num desastre, não dá para esperar o prazo de uma licitação. Outro caso, a gente faz uma licitação para o serviço de guincho, tudo certinho, mas ninguém aparece. Deu deserta, a gente pode contratar direto para não ficar sem o serviço. E também quando a gente contrata outro órgão público, como uma universidade, por exemplo, para dar uma capacitação para a tropa. Muito bem, já vimos as duas grandes exceções. Mas e na prática, no meio do corre-corre? Como é que a gente decide qual caminho seguir sem erro? Agora a gente vai montar um fluxograma, um mapa mental bem simples e direto para isso. E este fluxograma mostra perfeitamente o caminho. São só 2 perguntas, pessoal. 2. A primeira, é possível ter competição? Se a resposta for não, sem chance, o caminho é a inexigibilidade. Agora, se a resposta for sim, a gente vai para a segunda pergunta. Ok, é possível competir, mas convém licitar? Se a resposta for não e tiver um motivo previsto na lei, aí o caminho é a dispensa. Agora, se a resposta for sim, convém licitar. Aí não tem segredo, é seguir a regra geral, a licitação. Simples, né? Certo, agora que a gente já tem o mapa em mãos, que tal um teste rápido? Vamos ver se o conhecimento ficou na ponta da língua com alguns cenários do nosso dia a dia aqui no CBMGO. Preparados? Pensem comigo um instante. Uma viatura que sofre um acidente e precisa voltar a operar o mais rápido possível, e um especialista super famoso para um evento nosso. Qual seria a primeira pergunta que vocês fariam em cada caso? Vamos ver as respostas. No cenário 1, o conserto da viatura, até existem várias oficinas. Competição é possível, mas a urgência justifica a dispensa por emergência. Já no cenário 2, a escolha de um palestrante específico é subjetiva, não dá para comparar o trabalho dele com o de outros. A competição é inviável, portanto, o caminho é a inexigibilidade. Mais 2 desafios, uma compra bem rotineira, de baixo valor, e um software super específico que só uma empresa vende. Como é que o nosso fluxograma se aplica aqui? E as respostas são: por material de escritório, claro que existe competição, várias papelarias vendem. Mas o valor anual total está bem abaixo do limite legal, então o caminho é a dispensa. Já para o software, se ele é patenteado e só tem um fornecedor, não há viabilidade de competição. É um caso clássico de inexigibilidade. Nosso último desafio. A gente fez todo o processo de licitação, tudo dentro da lei, mas no dia de abrir as propostas, ninguém apareceu. O que a gente faz para não deixar a corporação sem serviço de guincho? A solução aqui é a dispensa por licitação deserta. Mas, muito cuidado. Para usar essa dispensa, a gente precisa contratar mantendo exatamente as mesmas condições do edital que deu errado e, mais importante, justificar que começar tudo de novo causaria um prejuízo, como deixar viaturas paradas, por exemplo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Dominar a contratação direta não é sobre achar um jeito de cortar caminho. É sobre saber usar a ferramenta certa do jeito certo para cumprir a nossa missão com excelência e eficiência. É sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre a urgência que as nossas ocorrências exigem e o nosso dever de cuidar do dinheiro público. No fim das contas, é sobre ter agilidade, mas sempre com responsabilidade.